A afirmação é que as mulheres já detêm direitos iguais aos homens e agora ainda desfrutam de privilégios formais, sociais e legais. Bom, o movimento feminista justificava a sua existência na primeira, na segunda onda, dizendo que lutava pelos direitos iguais. Também costuma se defender dizendo que não defende a supremacia da mulher, mas sim uma suposta igualdade. No entanto, hoje, no Brasil e em muitos lugares do Ocidente, muito diferentemente do Oriente, inclusive dos países islâmicos, o Brasil hoje garante às mulheres direitos iguais e ainda benefícios. Eu sou Loconte, economista e analista político, e quando você estiver assistindo um debate, eu vou estar lá. Bom, vamos lá, de novo, qual que é a afirmação? Que já existem direitos legais formais e as mulheres ainda desfrutam, além dos direitos legais formais, de privilégios e benefícios sociais e formais. Essa afirmação se baseia só no Ocidente. Sim, evidentemente. Porque em países do Oriente Médio as mulheres não têm direitos. E as feministas parecem não estar preocupadas, né? Conhece a Malala? É uma grande feminista do Oriente Médio. Sim, conheço diversas feministas que foram, inclusive, perseguidas por outras feministas por falarem contra o Islã. Mas a Malala é feminista, beleza? Sim. Ok, e a Malala luta pelos direitos das mulheres, especialmente no Paquistão, e várias outras organizações lutam a favor, e elas são organizações feministas. Sim. Então, o feminismo está lutando pelos direitos das mulheres no Oriente Médio. Não, certo? Seria bom se isso fosse verdade. Mas não é verdade? Não, posso responder? Uhum. As feministas fazem uma defesa cultural do Islã e ainda acusam de islamofobia ou hijabofobia aqueles que criticam isso. Deixa eu te dar alguns exemplos, você falou, quero falar agora. Em 2008, uma feminista chamada Pipa Baca disse que o Islã não era tudo isso que dizem, que o Islã era maravilhoso, e ela ia provar isso pegando carona da Itália até a Turquia. No primeiro dia que ela chegou na Turquia, em março de 2008, ela foi e morta pelos árabes. Nós temos o caso também de uma jornalista chamada Lara Logan, que em 2011 foi molestada por 200 muçulmanos no Egito. Nós temos também o caso das mulheres Yazidi, que foram sequestradas. Em todos esses casos, quando a mídia fala sobre esses casos, como também o caso do estupro coletivo em Colônia, na Alemanha, em 2016, em todos esses casos, as feministas usaram a imprensa para acusar quem dizia que esses crimes tinham sido cometidos por muçulmanos de islamofobia. Exemplo, as feministas também marcharam em 2017 usando o jihad como uma forma de protesto político contra o Donald Trump. E também ajudam a difundir esse termo, hijabofobia. Sim, só uma correção. Se elas realmente defendessem as mulheres contra isso, não estariam nesses movimentos. É que você está generalizando. Assim como nem todo conservador vai na frente do quartel gritar pelo Bolsonaro, existem outros conservadores, assim como existem outros grupos feministas. Você acha que o movimento feminista não é aliado do Islã? Qual? Qual movimento feminista? Eles não são iguais. Na França, na Inglaterra? No Paquistão, que foi um movimento que eu estudei, não são. Então, só para entender então um fator. Então você apoia o movimento feminista no Paquistão, porque ele é a favor... Eu apoio as mulheres. E o movimento feminista que luta por lá. Não. Os movimentos feministas estão aliados ao Islã, em diversas situações, inclusive a da Malala eu te garanto que não. Só a Malala, mas se você pegar, por exemplo, os refugiados, o movimento feminista defende contundentemente o multiculturalismo e a entrada dos refugiados. Quem defende as mulheres? E desde que os refugiados entraram na Alemanha, na Bélgica, o estupro aumentou 100, 200, 300, 400, 600%, como é o caso da Inglaterra. E as feministas defendem esses refugiados. Tá, e no Paquistão, quem está defendendo as mulheres? O direito delas poderem votar, quem que está defendendo? Tem um grande movimento feminista no Paquistão? Movimento feminista, sim. Além da Malala, quem você poderia mencionar? Não, tem o movimento feminista da Malala. O movimento feminista paquistanês está lutando pelas mulheres. Então você acha que isso é algo bom, concorda? Sim, o movimento feminista tem algumas coisas em comum com o cristianismo que são boas. Sim, eles não são cristãos, na verdade, eles são seculares. Mas a defesa da mulher é uma pauta cristã também. Também, assim como várias outras pautas. Inclusive. Anterior ao cristianismo, concordo. Sim, antes do cristianismo já existia a tentativa de inclusão da mulher dentro da política. Maravilha. Você concorda? Então, então a gente vê aí como o feminismo é importante em algumas regiões do mundo. Primeiro, naqueles pontos em que ele entra em comum com outras coisas boas, eu acho que perfeito, então já estamos num ponto. Historicamente, você concorda comigo que o sufragismo, o primeiro movimento feminista, foi importante para garantir o voto à mulher. Eles fizeram pressões sociais. Não concordo com isso. Por que não? Porque nos países mais feministas o voto foi conquistado mais tardiamente, em países menos feministas o voto foi conquistado anteriormente. Por exemplo, no caso do Brasil, o voto foi concedido por um ditador fascista. Por conta de pressões populares. Não, as pressões populares no Brasil em favor do voto eram muito minoritárias, tanto que Berta Lutz, quando se candidatou, sequer se elegeu. E ela não se elegeu... Berta Lutz era grande sufragista e nem as mulheres votaram nela. Sim, e no movimento dos Estados Unidos, de 1920. Exato, por conta da pressão, exemplo. No movimento dos Estados Unidos, eu gostaria de mencionar até um livro chamado O Direito ao Voto, do Alexander Keeser. É um grande estudioso do voto. Ele diz que o movimento feminista foi incipiente
na luta pelo direito ao voto. E quem realmente trabalhou por isso foram, primeiro, as mulheres cristãs sufragistas que eram feministas. Que não são, eram feministas. Sim. O próprio Keiser distingue muito profundamente o feminismo da sufragismo. É um tipo de feminismo. O movimento não, aí daí tudo que é bom você vai dizer que é feminismo. O que é feminismo? É o que busca... O movimento feminista busca igualar... a destruição do patriarcado, sim ou não? Não. Esse é o feminismo marxista. Estou falando de feminismo sufragista. O movimento liberal, então, é a favor do patriarcado. O movimento feminista liberal é a favor do patriarcado. Não, ele é a favor que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, perfeito? Perfeito. Isso a gente já alcançou. Vamos voltar para o nosso ponto? Ou seja, você reconhece que historicamente o feminismo foi importante para conceder o direito à mulher. Não, eu não concordei com isso. Essa afirmativa eu neguei. Então vamos voltar de novo a falar sobre a história dos Estados Unidos, que o movimento feminista foi importantíssimo. Esse historiador importante. Então você está falando que o direito ao voto foi conquistado por pressão do movimento feminista. Eu estou dizendo que o movimento feminista existia em vários lugares do mundo. Ele não é que ele não existia, ele existia, mas era pequeno, insuficiente para apoiar o voto. O Alexander Keiser, historiador do voto, diz claramente o seguinte: o que contribuiu para a assunção do direito ao voto, para a concessão presente do direito ao voto às mulheres foi a guerra, a situação socioeconômica e o ativismo religioso. O movimento de sufragistas religiosos... Não é impossível ser cristã e feminista, então não era. Não. O movimento feminista... Qual que é a definição de feminismo liberal? O movimento feminista lutava e sempre lutou pela destruição do status quo, do casamento monogâmico, da família nuclear. Não. E lá no, Stonecraft nem falava disso. Não, mas não estou falando de Stonecraft. A luta do voto foi em 1848. Sim, mas as seguidoras depois não falavam de... Onde foi o primeiro encontro de luta pelo voto? Foi numa igreja metodista em Seneca Falls, em 1848. Sim, feministas. Lideraram este movimento nessa igreja metodista dos feministas que deixaram de fazer parte do movimento cristão justamente porque se mostraram anticlericais e contra o status quo. Ou seja, essas mulheres não podem ser confundidas com as sufragistas cristãs, que inclusive apoiavam o voto porque queriam aprovar a lei seca e porque queriam um país mais moralizador. E eram feministas liberais. Alexander Keiser diz claramente que o voto foi concedido à mulher porque os conservadores observaram que estavam perdendo votos para os democratas através dos imigrantes e dos homens solteiros. Então, nos Estados Unidos era preferível conceder o direito à mulher conservadora casada americana do que deixar só aqueles homens imigrantes e trabalhadores... Por que eles não fizeram isso na Guerra Civil Americana? Porque só fizeram quando foi necessário. Fizeram em 1920 quando foi necessário. Não, porque antes da Guerra Civil Americana não tinha movimento sufragista. E o movimento sufragista se formou depois da guerra, conseguiu apoio popular, pressionou quem está em cima, que liberou quem está embaixo. Durante a Guerra Civil não existia sequer direito ao voto a todos os homens. O movimento feminista mente era tão retrógrado nesse ponto. Exatamente. Pessoas que eram pobres, negros, ex-escravos não podiam votar. O voto sempre foi atrelado a um serviço, sempre foi considerado cidadão-soldado. Votava aquele que pudesse contribuir militarmente de alguma forma. Esse exemplo bom também é o exemplo da Suíça. Você sabe quando foi concedido o voto na Suíça? Qual cantão? 1900, o último cantão a promover o voto suíço foi em 1971. Extremamente retrógrado. Sim. Extremamente atrasado. Graças aos movimentos feministas da Suíça. Sim, movimentos feministas gigantescos. O feminismo sempre esteve na Suíça, por que demorou tanto? Não foi forte o suficiente para fazer a pressão. Exatamente. A demora do voto ser concedido na Suíça tem a ver com o fato de ser uma sociedade extremamente conservadora, retrógrada, vinculada ao militarismo. Todos os homens, ao completarem 18 anos, na Suíça, até hoje, ganham uma arma e precisam cuidar dela. Então, o voto sempre esteve atrelado à guerra na Suíça e, portanto, demorou mais para que as mulheres recebessem esse voto. O que influencia na concessão do voto é a guerra, a condição socioeconômica e os avanços sociais. Sim. Assim como o movimento negro teve que pressionar muito as elites para finalmente acabar a escravidão. Não foi o movimento negro que conseguiu libertar a si mesmo? Evidentemente que não. Porque eles não estão no poder. Exatamente, você usou o melhor argumento que existe. Ou seja, as classes de baixo pressionam a de cima para de cima liberar os direitos de baixo. Exatamente, você usou um argumento muito bom, o argumento do Alexander Keiser. As classes inferiores não conseguem exigir ou conquistar algo das classes superiores. Exigir conseguem, e exigiram. Não conseguem impor. Mas só exigiram. conseguem usar como convencimento, mostrar que a sua pauta, os seus interesses também coadunam com os interesses dos poderosos. Então, no caso dos americanos, por que se tornou interessante para os homens que já votavam, eram poderosos e conservadores, estender o voto às mulheres? Pausa. Não porque o movimento feminista era legal. Acabou que acabou? Tá ótimo. Cara.